Olá, uma boa noite a todos que acompanham a programação da TV Câmara. Começa agora o Últimas Notícias desta terça-feira de Carnaval. Entretanto, o Últimas Notícias de hoje ele é especial. A gente vai abordar um tema que assola o mundo inteiro, o cyberbullying. Nós fomos ouvir diversos especialistas para trazer à luz a discussão da criminalização e saber como reagem as pessoas que são vítimas desse crime, quais as medidas precisam ser adotadas junto à nova legislação. Você acompanha a partir de agora o Últimas Notícias especial, criminalização do cyberbullying. Você já conseguiu se imaginar sem internet? É difícil, né? Só que eu tenho certeza absoluta que algumas famílias gostariam que a rede nunca houvesse tocado seus lares. Por causa de ataques na internet, a jovem Jéssica Vitória se matou após supostas conversas com um humorista famoso vazarem na internet e um site duvidoso ter veiculado como verdades absolutas, chegando a desprezar as versões de ambos. A jovem passou a ser alvo de diversos tipos de julgamentos e comentários e não aguentou a pressão. Ela se suicidou. Casos como esses acontecem todos os dias ao nosso redor. Por isso a reportagem foi ouvir a pré-adolescente Paulinha, um nome fictício, e sua mãe para traçarmos o efeito que isso causa nas vítimas. Você, em algum momento, já sofreu bullying na escola? Conta pra gente. Já sofri bullying na escola. É muito ruim, porque assim, teve uma vez que eu estudava em uma escola, aí eu era nova e tinha algumas meninas que queriam mostrar pra mim a escola, mais ou menos como é que é, os horários, recreio, as aulas que tinha. Só que tinha uma garota que ela não gostava disso. Aí começou a me excluir, aí eu ficava sozinha. Quando eu tinha algumas coisas pra fazer na escola, eu não fazia porque eu ficava sozinha. Aí às vezes ou eu fazia sozinha ou eu tentava procurar alguém, entrar em algum grupo de alguém. Eu já tive que chegar atrasada na aula, no recreio, porque tinham jogado água no meu uniforme, água em mim. Aí eu tinha vergonha e eu não falava isso pra ninguém, porque eu tinha muita vergonha. Aí eu ficava esperando dar uma secada pra ficar mais ou menos úmido, pra mim poder entrar na sala de aula. Só que aí a professora às vezes tinha brigado comigo, dava um sermãozinho, aí eu entrava. É preciso muita atenção por parte de pais e educadores, pois as crianças podem ser agressivas a pontos inimagináveis. Já vi uma colega que ela começou a falar sobre isso, que ela tinha ficado triste. Porque alguns meninos de outras salas da mesma escola começaram a falar que ela era chata, que ela era gorda, que ela era feia, que a mãe dela não tinha condições de cuidar dela, queria que ela morresse. Paulinha, por que surgiram esses ataques? Primeiramente, eu não tinha isso. Quando eu tive as redes sociais, porém, minha mãe é responsável nas minhas redes sociais. Não sou eu quem tomo conta. Tem gente que fala que eu tomo conta das redes sociais e começa a mandar um monte de besteira achando que eu vou ver. Eu não mexo nas redes sociais, eu não mexo mesmo. Quem viu é minha mãe, porque minha mãe pensou, eu acredito que ela tinha pensado, vai sofrer isso mais pra frente. Então, ela tem que saber lidar isso já no começo, pra ela não ficar com impacto quando ela vê, ela não ficar chateada. Teve algum comentário ou situação que você lembra assim que te marca mais? Foi da minha aparência. Que assim, eu ainda sou nova, só que as pessoas que eu comentando esse tipo de coisa, às vezes eu me sinto meio desconfortável. Porque eu sei que eu tô crescendo. Às vezes, que nem meus dentes ainda estão nascendo. Tem dente ainda pra cair, meu. Bullying com adolescentes não é novidade, como nos revelam a Flávia e a Victória. Já sofri e conheço muitas pessoas que sofreram piores. Eu já tive alguns traumas por conta disso, mas não como outras pessoas que eu já vi tudo que passaram. Eu já sofri bullying quando eu era mais nova, eu tinha alguns problemas de saúde, então eu era muito magra, então eu sofria muito bullying por ser magra e alta. E foi um momento bem
bem difícil da minha vida. Eu pensei em tirar a própria vida algumas vezes por causa disso. Era um bullying bem pesado. E na escola não era só eu que sofria bullying, tinham muitas pessoas que sofriam bullying. E era muito difícil, porque às vezes a escola não tinha uma estrutura para ajudar a gente, então acabava que ficava por isso mesmo. Esse tipo de atividade nunca afeta somente a vítima, mas as pessoas ao redor. Elas também sofrem e muito, como nos relata a mãe da Paulinha, nome fictício. A gente se sente bem triste, porque não é a realidade o que as pessoas estão falando. A gente tem muito cuidado com ela e tudo mais, e as pessoas na internet falam o que quer. Às vezes machuca bastante, dá uma opinião que pode afetar muito na vida da pessoa, sem nem saber o que é. Eu tive uma conversa com ela, antes mesmo disso acontecer, eu já imaginei que isso poderia estar acontecendo. E a internet estava muito sem freio, as pessoas. Então, eu já conversei com ela, expliquei que ela sabe qual é a vida dela, a realidade, tudo que a gente faz para ela, tudo que ela faz na vida dela, o talento que ela tem, o que ela gosta de fazer, e que sempre vai ter pessoas que vai querer criticar, principalmente na internet, falar besteira, tudo, e eu ensinei para ela que ela não tem que ligar. Aberta a discussão, o Últimas Notícias decidiu ouvir especialistas em diversas áreas para tentar traçar um perfil técnico e social de como essa lei pode diminuir a incidência de casos e penalizar devidamente os responsáveis por sites tais como o que veiculou a informação que levou Jéssica a cometer suicídio. O advogado Dr. Rodrigo Dias vai nos contar um pouco mais sobre essa lei e como ela pode influenciar a nossa sociedade. No dia 12 de janeiro desse ano foi aprovada a Lei 14.811 e essa lei ela traz uma série de inovações no âmbito penal. Primeiramente, criminalizando a prática do bullying e do cyberbullying. Ela também transforma em crime hediondo a pornografia infantil, o incentivo à automutilação, e ela também aumenta em 2/3 a pena do homicídio quando ele for cometido contra crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Já a psicóloga doutora Denise Santos tem uma visão muito peculiar sobre o assunto e traz à luz da discussão a terceirização das obrigações paternas e onde o Estado precisa intervir na formação dos jovens. E como pode afetar a questão do bullying? É uma criança que vem sofrendo bullying, ela cresce com isso, ou mesmo um adulto que passa a ser vítima desse tipo de ação? Primeiro, eu acredito que a pessoa precisa ser trabalhada, né? Hoje nós estamos muito fragilizados. Os pais, eles estão muitas vezes passando para as instituições o papel que é dele, de educar, de trazer essa criança a resiliência, o brincar, o lidar com as frustrações. Então, esse adulto que quando criança não teve esse desenvolvimento, não adquiriu essa resiliência, esse saber lidar com as suas frustrações, esse ego ficou fragilizado, ele vai ter problemas nessa questão e em outras também. Tá, então o que você entende hoje é que as pessoas elas estão indo na contramão, ao invés de estarem se fortalecendo, elas estão deixando essa questão de fragilidade assumir o controle, é isso? Mais ou menos isso que eu entendi? Sim. Hoje as pessoas, infelizmente, estão buscando fora o que elas deveriam buscar dentro, que é o crescimento, uma maturidade interior, um fortalecimento desse ego, dessa personalidade, para poder lidar com as questões que muitas vezes deixam ela sem resposta, sem ação. Então as pessoas estão buscando fora respostas mágicas para resolver problemas que internamente ela deveria buscar resolver. Como é que você enxerga o fato de agora a federação estar criminalizando a questão dessas atividades, do bullying, desse tipo de ação? Como é que você acha que isso pode ajudar nessa busca ou não pode? A gente tem que ter muito cuidado, porque algumas questões elas têm que ter limites. Algumas coisas a gente, como ser humano, pode resolver. Outras, quando se passa o limite do saudável, daquilo que eu dou conta, aí sim a intervenção. Mas você tem que ter muito cuidado, porque as instituições não podem nortear a nossa vida. E tem acontecido muito isso. A família tem perdido o seu papel de norte, de orientar, de educar, de fortalecer essa criança, de dar para essa criança condições de um desenvolvimento saudável dessa personalidade. A gente está institucionalizando questões que são familiares. E isso é um caminho, às vezes, muito perigoso. E outra questão que precisa ser levada em consideração é a tipificação destes crimes, para que não hajam subnotificações e crimes como racismo, xenofobia e de gênero não sejam atenuados e tipificados como bullying.
Com toda certeza esse é um risco. Os crimes de bullying e racismo, e aqui eu incluo a injúria racial em razão da sua equiparação, têm conceitos muito distintos, mas em algumas situações as linhas podem se tornar tênues, especialmente quando a gente vê a discriminação racial envolvida no contexto do bullying. Se o bullying ou o cyberbullying tem motivação racial, pode ser uma forma específica de discriminação que se alinha com o racismo. O risco de subnotificação é altíssimo. Incidentes de bullying com motivação racial podem não ser denunciados ou tratados adequadamente. Isso pode acontecer muitas vezes pelas vítimas não se sentirem confortáveis ou seguras para relatar a natureza racial do bullying e o nomear pelo que ele realmente é, o racismo. Incluir os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal sem que sejam implementados conceitos e diretrizes muito claros para que seja feita a distinção com o racismo apenas irá nos trazer mais casos de falha na interpretação e falha na tipificação. A legislação precisa abordar tanto o racismo quanto o bullying com disposições específicas para cada crime, promover a conscientização sobre a diferença entre eles. Isso permite com que os casos sejam tratados de acordo com a natureza inerente a cada conduta. A legislação ela serve para colocar regras na sociedade, né? Então é importante sim que se tenha uma legislação que aponte que isso é algo extremamente grave, mas isso só não é o suficiente. Eu acredito em ações educativas, a gente precisa discutir isso dentro das escolas, em todos os espaços da sociedade, porque enquanto as pessoas não compreenderem o quanto isso é nocivo, agressivo e destruidor para famílias e para todo um contexto mesmo comunitário, eu acredito que isso não se transforma apenas com a legislação. Eu acho que a legislação é só um dos mecanismos que precisa ser feito para poder fazer realmente algo de mudança, né? A conselheira tutelar ainda dá dicas de como diferenciar um caso de bullying e preconceito, ou ambos na mesma esfera. Quando são crianças, adolescentes negros, o racismo está atravessando esses xingamentos, né? Geralmente, quando tem marcadores como raça, gênero, orientação sexual, geralmente existem, junto com as outras chacotas, as questões relacionadas à sua cor da pele, ou à sua estrutura de corpo, ou então à sua orientação sexual, algo que você já apresenta, mesmo sendo muito jovem, né? Que as pessoas percebem, notam e usam aquilo para te maltratar, para te ferir, para te desumanizar, né? Estigmatizar. É sobre estigmatização, né? O bullying, a injúria racial, né? O racismo em si é sobre tornar o outro menor que você. E como será que as pessoas estão enxergando a criminalização do bullying? Eu acho que é uma ótima providência ser feita, porque finalmente eles vão fazer alguma coisa sobre. Antes era só... Eles sempre falavam, é uma brincadeira de criança, ou então eles só puniam verbalmente a outra pessoa e acabava que não funcionava. O bullying continuava e isso já tirou vida de muitos adolescentes. Isso é ótimo, por conta desses traumas mesmo. A gente cria muitos problemas psicológicos por conta disso, né? E não é bom, a gente sofre por causa disso. E acho ótimo isso ter sido finalmente criminalizado. As pessoas vão poder se defender, as pessoas vão poder olhar umas mais para as outras. Diante dessas informações, com base nelas, nós temos bastante subsídio para conversar, acompanhar e aconselhar nossas crianças, jovens e adolescentes para evitar que elas façam bullying e também para evitar casos como o da jovem Jéssica, que ganhou notoriedade nos noticiários nacionais. E desta forma, nós encerramos o Últimas Notícias desta terça-feira de Carnaval, agradecendo a audiência de todos e amanhã a gente volta.